ZYM3, a rádio digital ao redor do mundo. A paz do Senhor, minha família querida. Faz um tempo que a gente não vem aqui compartilhar um pouco da palavra do Senhor com você, mas estamos nos acertando aqui nos estúdios da ZYM3, com essa parceria que a gente tem no Centro de Missões Manancial, para estarmos vindo mais e mais vezes, pelo menos uma ou duas vezes na semana, partilhar um pouco da palavra do Senhor, porque eu acredito que nesses dias o que nós precisamos estar buscando para alento das nossas almas, aquietar a nossa alma, é a palavra do Senhor. E eu sei que você quer ouvir e receber a palavra do Senhor. Só que esses dias eu sinto que não pode ser somente uma palavra de ânimo para nós, uma palavra que levante o ego. Não, tem que ser uma palavra de exortação. Porque nós estamos vivendo dias em que precisamos de verdade sermos exortados. Estou falando isso tanto para mim como para você. São dias que Deus quer nos exortar. Então vamos ver alguns versículos na palavra do Senhor. O primeiro está aqui em 2 Pedro 3:9. Eu já estou com a minha Bíblia aberta. Se você quiser, pega a tua Bíblia, ou mais tarde vai lá e confira na palavra do Senhor, aí na tua Bíblia. 2 Pedro 3:9 diz assim: O Senhor não é tardio a respeito da sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. É o texto que aqui na Epístola de Pedro, já é a segunda carta de Pedro, ele está aqui falando a respeito das pessoas questionando sobre a vinda do Senhor, porque desde os nossos pais falam da vinda do Senhor, não é? Aqui, olha no verso 4, ele diz assim: os escarnecedores dizem, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas continuam como eram desde o princípio da criação. Então Pedro ele está respondendo isto, a longanimidade do nosso Deus. Ele é longânimo e ele não quer que todos venham a se perder, mas que todos realmente venham ao pleno conhecimento da verdade. Mas agora eu quero ler com você Mateus, para nós fazermos um paralelo aqui de 2 Pedro, Mateus 24. Vamos lá? Mateus 24, versículo 22. Mateus 24, versículo 22. Jesus está dizendo aqui: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos serão abreviados aqueles dias. Veja bem, Pedro falando aqui da longanimidade de Deus, Deus esticando o tempo para a salvação de todos. E Jesus falando de um período de tanto sofrimento, e algumas Bíblias no capítulo 24 fala dos princípios das dores, fala dos últimos dias, que eu acredito e eu quero levar você a atentar para os sinais. Nós estamos nos últimos dias. Jesus falando desses últimos dias, ele já não fala sobre a longanimidade de Deus, Deus estendendo o tempo. Não, ele fala que Deus está abreviando. Vamos ler de novo? Se aqueles dias não fossem abreviados,
nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos serão abreviados aqueles dias. Bem, o nosso Deus, ele é Senhor do tempo. Aliás, ele é atemporal. Deus existe antes do tempo. O tempo veio a existir pós o nosso Criador, o nosso Deus. E é interessante que Hebreus 13:8 fala a respeito de Jesus, dizendo que Jesus Cristo, ele é ontem, hoje, ele é sempre. É interessante você ver o verbo conjugado aí. Jesus, ele não foi ontem. Jesus, ele não será amanhã. Jesus, ele é, do mesmo jeito que ele é hoje, ele é ontem e ele é no futuro, ele é eternamente. Ou seja, o nosso Senhor, ele passeia na história. O nosso Deus, ele passeia na história. Sim, e houve o tempo de Deus prolongar, e quando a epístola, a carta de Pedro foi escrita, 1ª e 2ª Pedro, foram escritas para dizer exatamente dessa longanimidade de Deus que veio caminhando através da história, séculos e séculos, desde Eva até Jesus, ressurreição de Cristo, até os nossos dias. Só que agora, nos nossos dias, o tempo, as horas, os dias estão sendo abreviados. E é necessário que a gente fale a respeito disso para você. É necessário que a gente medite a respeito disso para nós mesmos. Eu estou fazendo isso. Eu estou meditando muito. E há um tempo atrás, aqui no Manancial de Vida, eu comecei a ministrar muito a respeito do tempo, das horas. Sabe, eu comecei a sonhar com isso. A sonhar, a ver o nosso Deus caminhando de geração a geração. E é assim. E hoje nós percebemos, diante de tudo que vem ocorrendo, acontecendo, sim, chegamos nos últimos dias. E sabe o que Deus está fazendo? Da mesma forma que Ele esticou o tempo. Ele, como Deus longânimo, agora é momento de abreviar. E como é interessante quando lemos os versículos aqui que Jesus diz em Mateus 24:22, por causa dos eleitos, os dias serão abreviados. Mas quem são esses eleitos? Aqueles que Deus elegeu? Não. Aqueles que elegeram a Deus. Aqueles que receberam a Jesus como Senhor e Salvador. Deixa-me dizer isso para você. Não há outro caminho, a verdade e a vida a não ser em Cristo. Por isso ele diz, ninguém veio ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse é o momento da gente se posicionar no Senhor. E talvez você já tenha um histórico em uma igreja, no meio evangélico, cristã, ou sei lá. Você, pelas suas frustrações, você se fechou para as coisas de Deus. Trancou o seu coração. Eu converso com muitas pessoas e eu vejo relatos parecidos desta forma. Ei, eu quero, através dessa palavra, destrancar o teu coração. Amolecer o teu coração. Senhor Jesus disse, nos nossos dias os tempos seriam abreviados. E Ele te ama. É momento de você se voltar para Deus, reconhecer os seus maus caminhos, se arrepender. É momento de nós nos aproximarmos de Deus, porque sim, os dias foram abreviados, estão abreviados, o Senhor está às portas.
E nós aguardamos o momento certo dele vir estar conosco, de nós o encontrarmos nos ares. Talvez você esteja ouvindo isso e rindo, dizendo, mais uma pessoa tola que acredita nessas historinhas. Bem, se você não crê nisto, tem muita coisa que você acredita, que você tem que ter mais fé que eu em relação às coisas desse mundo. Se você não acredita, paciência. Mas você, que o seu coração está queimando, que o seu coração arde quando você ouve alguém falar de Deus e você fica resistindo, procurando resistir em relação a estas verdades, resistir para não se render, é com você que eu estou falando. Se renda. Deus tem o melhor para você. Amém? Deixa eu terminar essa ministração dizendo para você, nunca é tarde para você ser feliz. ZYM3, a rádio digital ao redor do mundo.